Salve, salve, queridos amigos e pacientes! Estamos aqui hoje para a gravação de mais um vídeo para a nossa playlist Doutor Responde. Hoje a gente vai estar levantando aqui as dúvidas mais frequentes sobre a videolaparoscopia. Solta a vinheta! Bem-vindo ao canal, você que já me conhece, muito obrigado, é um prazer contar com a tua audiência. Para você que é novo, para você que ainda não viu nenhum vídeo no nosso canal, eu sou Adolfo Bahamonde, cirurgião geral oncológico, e eu trago para vocês aqui temas voltados para cirurgia geral, oncologia e transplante de órgãos. Então hoje vamos falar aqui das dúvidas mais frequentes sobre a videolaparoscopia. Antes de começar, vale a pena a gente entender basicamente que a videolaparoscopia é uma técnica de cirurgia diferente, é uma técnica que a gente chama de minimamente invasiva, né? É uma técnica que visa gerar o menor trauma cirúrgico possível ao paciente, e essa técnica ela ocorre através de pequenas incisões que são feitas na barriga do paciente. Através dessas incisões a gente coloca uns dispositivos que são chamados trocárteres, né, ou trocáteres, que são dispositivos através dos quais a gente introduz e retira as pinças que vão ser utilizadas para poder fazer a cirurgia. O paciente ele recebe, né, insuflado um gás na barriga dele, a barriga distende com gás para a gente poder ter espaço para trabalhar, e são introduzidos esses trocáteres, né, e através deles são colocadas as pinças e realizada a cirurgia. É dessa forma que acontece a cirurgia videolaparoscópica, tá ok? Vamos começar com as dúvidas aqui. Quando é necessário realizar a videolaparoscopia? Bom, essa decisão ela vai partir sempre do cirurgião. A decisão sobre o procedimento em si depende de vários fatores. Depende do órgão que vai ser operado, depende se vai ser uma cirurgia com finalidade oncológica ou uma cirurgia por doença benigna, depende da experiência do cirurgião, depende se a cirurgia que está sendo indicada é uma cirurgia para caráter diagnóstico ou se já é uma cirurgia de fato terapêutica que visa tratar algum problema. Essa decisão ela vai partir sempre do cirurgião que vai realizar o procedimento. Tá, ok? Isso tudo tem que ser sempre discutido com o paciente antes de ser feito, né? E o paciente tem todo o direito do mundo de questionar se o procedimento dele pode ou não ser feito por videolaparoscopia. Então, assim, existe uma tendência natural de que cada vez mais se faça a laparoscopia, justamente porque é uma técnica minimamente invasiva, tá? Ela gera um trauma cirúrgico para o paciente que é menor, menores incisões, né? Cicatrizes mais discretas. É um pós-operatório que o paciente tolera melhor. Então existe uma tendência natural de que as cirurgias cada vez mais sejam feitas por técnicas minimamente invasivas. A laparoscopia é uma delas. Você pode ter a remoção cirúrgica da vesícula, você pode ter a remoção cirúrgica do apêndice, útero, ovários, né, intestino, estômago, cirurgia bariátrica, próstata, bexiga. Tem inúmeras formas, né, de você trabalhar com a laparoscopia visando o bem do paciente. Tá, ok? E essa escolha vai ser sempre do cirurgião assistente. Em quanto tempo se recupera da laparoscopia? Isso também vai depender, claro, né, da cirurgia que foi feita, da complexidade, se houve complicação, se não houve complicação. Tudo isso são variáveis ali que vão estar presentes na cirurgia. O fato é que cirurgias menores, por exemplo, como a retirada da vesícula, né, como a retirada do apêndice, são cirurgias que o paciente costuma ter alta em 24 horas e ali dentro de 15 dias, mais ou menos, ele vai estar já se sentindo muito bem para poder voltar a trabalhar, né, e dentro de um mês, em torno mais ou menos disso, né, 4 semanas, ele vai estar já querendo iniciar as atividades físicas. Cirurgias maiores, por exemplo, como uma cirurgia para tirar, né, um tumor de estômago, uma cirurgia para tirar um tumor de intestino, que a gente precisa fazer uma incisão um pouquinho maior para poder tirar a peça cirúrgica, são cirurgias que têm um pós-operatório um pouquinho mais arrastado, com um pouquinho mais de dor, né? Então essa caracterização de como vai ser a recuperação no pós-operatório, ela depende muito do tipo de cirurgia que foi feita e do perfil clínico do paciente. Um paciente, por exemplo, um paciente obeso que faz uma cirurgia bariátrica, dependendo se for um paciente ali de 200, 300 quilos, ele tem um pós-operatório totalmente diferente de um paciente que vai fazer a mesma cirurgia e pesa ali 100 quilos, está fazendo por condições clínicas. Então todos os detalhes do pós-operatório, né, as limitações que esse paciente vai ter, é o cirurgião que vai saber explicar, vai saber coordenar, tá ok? Então esse pós-operatório ele tende a ser melhor do que a cirurgia aberta, porém vai variar com a complexidade da cirurgia e com fatores clínicos inerentes ao próprio paciente. Como é a anestesia para videolaparoscopia? Normalmente a anestesia, eu digo assim, quase totalidade das vezes, vai ser anestesia geral, tá? Eu particularmente nunca vi uma cirurgia laparoscópica que não foi feita com anestesia geral. Porque a gente precisa, na verdade, como a gente precisa insuflar um gás dentro da barriga do paciente, essa barriga precisa distender, o paciente precisa estar totalmente relaxado, ele precisa estar totalmente entregue ali, né, nas mãos do anestesista, e a cirurgia ela fica melhor, né, ela fica mais confortável tanto para o cirurgião quanto para o paciente, quanto para o anestesista quando é feita a anestesia geral. O que pode acontecer, na verdade, é o próprio anestesista indicar a associação com outras técnicas de anestesia, justamente por conta do perfil da cirurgia. Por exemplo, se é uma cirurgia onde existe uma possibilidade, né, de conversão para a técnica aberta, ou seja, é uma cirurgia que eu sei que vai ser difícil, tem uma grande chance de eu pausar a laparoscopia e fazer aquela incisão, né, no meio da barriga para poder operar, porque não está dando para prosseguir pela laparoscopia,
laparoscopia, se eu tenho essa previsão, eu já comunico com o anestesista vai fazer além da anestesia geral, ele pode fazer uma anestesia peridural. Mas no geral, a anestesia para laparoscopia é a anestesia geral, aquela anestesia onde o paciente ele dorme, fica respirando com o auxílio do aparelho, no final da cirurgia ele acorda, algumas vezes ele não precisa ficar entubado, algumas vezes ele precisa ir para UTI. Isso tudo aí depende muito também da cirurgia, do porte cirúrgico, enfim, das condições clínicas do paciente, ok? Mas a anestesia para laparoscopia, anestesia geral. Quais os riscos de uma cirurgia laparoscópica? Bom, a cirurgia laparoscópica, assim como a cirurgia robótica, qualquer cirurgia, qualquer procedimento, né, que seja minimamente invasivo, é um procedimento que é totalmente dependente de material. Então, quando a gente depende de material, fica sempre aquela questão de o material estar plenamente funcionante, né? Ele precisa estar bem conservado, bem tratado ali, para que a gente consiga utilizar aquele material, consiga, né, entregar a função dele adequadamente. Então, é uma cirurgia que depende muito de material e de como esse material ele é tratado, como ele é conservado. Os riscos da cirurgia em si, elas vão variar, claro, né? Vou operar a vesícula, posso ter lesão da via biliar, posso ter, né, lesão do fígado. Tudo vai depender do ato operatório em si, né, do que vai ser operado. No geral, as complicações elas são comuns à grande maioria das cirurgias, inclusive cirurgias abertas, né? Você pode ter infecção da parede, sangramento, né, hérnia incisional, tudo isso pode acontecer. Essas complicações elas são menores do que na cirurgia aberta, óbvio, mas elas estão presentes, tá? Então vai depender do tipo da cirurgia que você vai fazer, da complexidade da cirurgia e, claro, é uma cirurgia que depende muito do material. Então se o material não for material de qualidade, um material que não está bem conservado, você pode ter ali a possibilidade de converter a cirurgia justamente porque o material não funcionou. Então quando você depende demais do material, você tem essa possibilidade. Quais as desvantagens da laparoscopia? Bom, no comparativo, né, com outras técnicas minimamente invasivas, como a cirurgia robótica, por exemplo, a laparoscopia ela tem um conjunto de pinças com a função muito limitada. A pinça da laparoscopia ela faz basicamente duas funções. Ela gira no próprio eixo e ela tem uma função de apreensão na ponta dela. Óbvio que existem pinças que são feitas para poder tracionar o tecido, tem a tesoura, tem um ganchinho que a gente usa para poder fazer a tração de secção, que é o ganchinho, chama hook, mas assim, o arco de movimentos das pinças laparoscópicas é um arco limitado, tá? Você não consegue fazer certas dissecções ali com tranquilidade, né? Dependendo da área que você estiver dissecando, né? Você não consegue ter essa tranquilidade de dissecar o tecido justamente porque as pinças têm um arco de movimento limitado. Isso é uma coisa específica. Outra coisa, na verdade, isso tem melhorado com os aparelhos mais modernos, né? Que a laparoscopia, você não tem uma visão em profundidade de tanta qualidade assim como você tem, por exemplo, na cirurgia robótica. Então, como você tem essa dificuldade de enxergar a profundidade do plano, né, através do monitor, gerando a imagem da laparoscopia, você pode também ter dificuldade de dissecção por conta dessa particularidade. Existem também algumas limitações por questão de material. Por exemplo, você não consegue utilizar alguns afastadores específicos para algumas estruturas na cirurgia laparoscópica como você utilizaria na cirurgia aberta, por exemplo. Isso é uma coisa. Outra coisa, a cirurgia laparoscópica ela depende de treinamento, né? Assim como a cirurgia aberta também, óbvio, mas a curva de aprendizado do cirurgião passa primeiro pela cirurgia aberta para depois passar pela cirurgia laparoscópica. Então, o cirurgião muitas vezes ele não tem, né, um treinamento tão adequado assim, então isso pode fazer o tempo cirúrgico aumentar. Essas são algumas das limitações que a gente tem, essas são as mais importantes. Como fica a barriga depois da videolaparoscopia? Bom, é óbvio que isso vai depender, né, de qual cirurgia foi feita, onde foram passados os trocartes ali, né, onde foram feitas as incisões. O paciente ele pode ali ter pequenos hematomas localizados ali, onde foram colocados os trocartes, né, que foram utilizados para poder fazer cirurgia. Você pode ter também, né, pacientes, por exemplo, que fazem cirurgias que ressecam, né, um órgão que é um pouquinho maior, que você precisa fazer uma incisão um pouco maior para poder retirar o órgão. Essas incisões podem ter hérnia incisional, podem fazer hematoma, podem infectar, tudo mais. Isso tudo pode acontecer, tá ok? E diferente da cirurgia aberta, né, apesar de você não fazer um corte grande, a laparoscopia, o fato de você insuflar gás na barriga, mesmo que seja um gás ali que não é tóxico para o paciente, o fato de introduzir o gás na barriga gera um desconforto no pós-operatório, tá? A maioria dos pacientes se queixa ali de uma dorzinha, de um desconforto no pós-operatório, que tende a melhorar ali com 2, 3 dias, no máximo uma semana, mas é um desconforto sim que existe. Tá, ok? A gente sempre tenta tirar todo o gás, né? Quando termina a cirurgia, a gente tenta tirar o máximo de gás que a gente consegue, mas sempre fica um pouquinho, a gente não consegue tirar tudo. Esse gás gera de fato algum desconforto para o paciente, mas isso aí melhora com o tempo. Qual médico faz a laparoscopia? Bom, habitualmente o cirurgião geral, tá? Mas você tem médicos de especialidades, né, que tratam determinadas doenças com a cirurgia por videolaparoscopia. Então, por exemplo, você quer fazer uma cirurgia de prostatectomia radical. Quem vai fazer essa cirurgia por via laparoscópica vai ser um urologista. Nefrectomia, mesma coisa, vai ser um urologista.
você tem que fazer uma bariátrica por videolaparoscopia. É um cirurgião do aparelho digestivo. Então, assim, o cirurgião geral, ele vai fazer as cirurgias mais corriqueiras ali do dia a dia do cirurgião por laparoscopia e as cirurgias específicas, né, os médicos dessa especialidade. Mas fato é que a cirurgia laparoscópica exige treinamento, né? Existe uma certa aptidão do cirurgião para aquilo ali. Tem cirurgiões assim que não sabem fazer determinados casos. O paciente ele tem todo o direito de perguntar se a cirurgia dele pode ou não ser feita por laparoscopia e essa demanda nem sempre vai ter o cirurgião específico que atenda, né? Então, se você pensar em cirurgias mais complexas, né, que não existe uma técnica bem definida, por exemplo, cirurgias de fígado por laparoscopia, não é todo cirurgião que vai saber fazer. Então, é justamente isso. Tem essa questão da demanda, tem a questão da especialidade, mas todas as especialidades cirúrgicas podem acabar utilizando a laparoscopia para fazer tratamento das doenças. Importante lembrar que o paciente tem direito de saber se o procedimento dele pode ou não ser feito por laparoscopia, tá? Ou por robótica, ou a melhor técnica para poder tratar o caso dele seria a cirurgia aberta. Cabe ao cirurgião assistente definir, né, essa conduta junto ao paciente. Esse foi mais um Doutor Responde. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Não esquece de clicar no like, de se inscrever no canal, clicar no sininho para ativar a notificação. Isso é muito importante para o YouTube entender a relevância do nosso vídeo. E também não esquece de compartilhar esse vídeo com quem você acha que pode se interessar pelo assunto, pode se beneficiar do conteúdo desse vídeo aqui. Ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.